Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. Se você clicou nesse vídeo, foi chamado. Esse é o seu momento. E o Salmo 7 confirma isso. Ele declara: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Você não caiu aqui por acaso. Existe um motivo para esse momento. Existe uma resposta espiritual para a tua dor invisível. Existe um céu que te assiste no silêncio do teu quarto, enquanto lágrimas escorrem sem ninguém perceber. Você foi traído, ferido por palavras que você nunca imaginava ouvir, ferido por atitudes que você jamais esperava ver. E a ferida não é física. É daquelas que a alma tenta esconder, mas o coração insiste em sangrar. Você confiou, você se entregou, você abriu portas, dividiu segredos, estendeu a mão. Mas foi atingido, não por um estranho, mas por quem você acreditava que estaria ao seu lado. E agora, no meio do silêncio da madrugada ou da confusão dos dias agitados, o seu espírito pergunta: Deus, por quê? Deus te trouxe até aqui para te responder com amor, mas também com justiça. Este não será apenas um vídeo, será uma jornada de cura, um caminho espiritual que começa agora e termina com paz, com respostas, com livramento, com restauração. Respire fundo. Você está seguro aqui. Você está sendo acolhido por aquele que sonda os corações e esquadrinha as intenções mais ocultas. Nada escapa aos olhos de Deus, nem a dor que você esconde, nem as intenções de quem te traiu. Hoje, nós vamos caminhar juntos pelo Salmo 7, um salmo escrito por alguém que também foi injustamente acusado, traído, perseguido, ferido, mas que não revidou com as mãos, revidou com oração. E Deus respondeu: Você não vai mais lutar com palavras, não vai mais se defender com desespero. Hoje, você vai entregar tudo ao Senhor, e Ele vai agir com justiça. Sim, Deus vai te justificar. E quem tentou apagar a tua voz terá que ouvir a tua vitória. Mas antes precisamos visitar a dor. Precisamos conversar com o céu e desabafar. Então, feche os olhos da alma e ouça: Senhor meu Deus, Tu que conheces todas as intenções, Tu que sondas os corações dos homens e pesas cada pensamento. Eu estou aqui diante de Ti, não com ódio, mas com dor. Com uma dor profunda, silenciosa, que me tirou o chão. Fui traído, não por um inimigo distante, mas por alguém que conhecia minha história. Alguém que eu permiti entrar no meu mundo, que ouviu meus medos, minhas falhas, meus sonhos, e usou tudo isso contra mim. Pai, como suportar a dor de uma traição que vem de onde eu menos esperava? Como continuar sorrindo quando o coração está afogado em lágrimas que ninguém vê? Mas eu me calo diante da Tua justiça, porque sei que o Senhor é juiz. E não há coração escondido diante de Ti. Tu conheces a verdade. E por mais que eu tenha tentado ser justo, fui interpretado de maneira cruel. Fui acusado injustamente. Fui tratado como alguém que não vale nada. Mas o Senhor me lembra que Davi também foi perseguido, também foi caluniado. E em vez de lutar com suas forças, ele clamou. Por isso, eu clamo agora e digo: Salva-me, Senhor. Livra-me daqueles que me ferem sem motivo. Livra-me daqueles que dissimulam amor com palavras doces, mas carregam espadas no coração. Tu és meu escudo. Tu és minha fortaleza. Tu és minha verdade. Pai, não me deixe confundir o silêncio do Senhor com abandono, porque sei que o Senhor se levanta em favor dos que confiam em Ti. E mesmo que agora eu esteja cercado por palavras cortantes, olhares julgadores e gestos de frieza, eu escolho confiar em Ti. Ainda que me chamem de ingênuo, ainda que digam que eu deveria revidar, eu escolho esperar em Ti, porque a vingança não constrói nada,
mas a justiça de Deus levanta o caído e silencia o ímpio. A justiça de Deus é perfeita, é precisa, é santa e chega no tempo certo. Eu não quero que sofram, mas quero que vejam que o Senhor está comigo. Quero que entendam que quem te teme não precisa se explicar. O próprio Deus defende. Então, Pai, vê minha alma cansada, vê meu coração partido, vê minhas noites sem dormir, meus pensamentos acelerados, minha angústia escondida. Me socorre, me abraça, me cura, porque não aguento mais andar com medo de ser traído de novo. Não suporto mais viver desconfiado de todos, carregando o peso de feridas antigas. Hoje eu entrego, sim, entrego todos os nomes que me feriram nas tuas mãos. Entrego todas as conversas distorcidas. Entrego os gestos frios, os olhares que me acusam, os abraços que foram falsos. Não quero mais guardar rancor. Quero paz. Quero o teu bálsamo, porque sei que quando o Senhor cura, ninguém pode adoecer de novo. E quando o Senhor restaura, a alma canta. E eu quero cantar de novo, cantar com liberdade, dormir sem peso, acordar com leveza. Sim, Senhor. Hoje, diante da traição, eu escolho confiar em Ti, porque quem confia em Deus não precisa provar nada a ninguém. A presença dele já é a maior resposta. E eu sei, vai chegar a hora em que quem zombou vai ver, quem traiu vai entender, e quem tentou destruir vai assistir Deus reconstruir tudo. Melhor do que antes, mais forte, mais puro, mais verdadeiro. Continua comigo, Pai. Não solta minha mão. Eu ainda tenho muito o que desabafar. Mas agora meu coração já começa a respirar. Eu estou seguro, porque estou em Ti. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Você ainda está aqui. Isso diz muito. Isso prova que mesmo ferido, você não desistiu de buscar a Deus. Mesmo machucado por pessoas, você ainda acredita que existe um céu que responde. E isso é fé. Fé verdadeira. Fé em meio aos estilhaços da confiança quebrada. Fé que sangra, mas continua. Traição não é só uma dor passageira, ela corrói. Ela se infiltra na mente, distorce memórias, cria fantasmas de culpa. Ela paralisa até os que amam profundamente. Você já se perguntou se foi culpa sua? Já pensou que talvez tenha feito algo errado? Que talvez merecia o que ouviu? Que talvez a frieza foi resposta à sua fraqueza? Esses pensamentos não vêm de Deus. Eles são setas silenciosas disparadas pelo inimigo da tua alma. Porque ele sabe que feridas abertas são portas para a acusação. Mas hoje, Deus vai fechar essa brecha. Hoje, Deus vai te levantar com discernimento e coragem. Você não é culpado por ter confiado. Não é fraco por ter acreditado. Você é humano. E o próprio Jesus foi traído por alguém que caminhou com ele. Judas estava na mesa. Judas ouviu os ensinos. Judas recebeu amor. Mas Judas escolheu vender o mestre. O que você viveu, Jesus também viveu. E ele entende a sua dor. Mas agora é hora de encarar a verdade. Essa traição não vai te definir. Ela vai te fortalecer. Feche os olhos por um instante e diga junto comigo: Senhor, eu estou aqui porque não consigo mais fingir que está tudo bem. Eu sou aquele que tenta sorrir no meio da reunião, mas por dentro está em ruínas. Eu sou aquela que ajuda a todos, mas que volta para casa e desaba sozinha. Senhor, a traição me desmontou. Eu perdi pedaços de mim que nem sei se posso recuperar. Confiei cegamente. E agora carrego cicatrizes nos olhos, no peito, na alma. Mas hoje eu enfrento essa dor. Não quero mais esconder. Não quero mais tentar parecer forte. Eu estou fraco. E é por isso que estou aqui. Porque a tua palavra diz:
O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então venha, Senhor. Se aperfeiçoe em mim agora. Me envolve com tua presença. Cura o que ninguém consegue tocar. Restaura o que nem eu sei como reconstruir. O inimigo tentou me fazer acreditar que era o fim, que essa decepção seria meu ponto final. Mas eu não aceito. Porque se o Senhor me chamou para ouvir essa oração, é porque o céu ainda escreve sobre mim. E se Deus ainda escreve, ninguém pode apagar. Pai, me ajuda a não endurecer meu coração, porque toda traição quer criar em nós uma muralha de frieza, quer nos tornar duros, desconfiados, fechados. Mas eu não quero viver preso a um trauma. Eu quero viver livre. Eu quero olhar nos olhos de alguém de novo e confiar. Quero amar sem medo. Quero abraçar sem calcular. Quero ser inteiro, mesmo depois de ter sido partido. E eu sei, só o teu Espírito pode me reconstruir assim. Por isso, neste momento, eu te entrego toda a raiz de amargura, todo o ressentimento, toda a raiva escondida por trás de frases educadas, toda a vontade de desaparecer, só para não enfrentar mais ninguém. Pai, vê a minha dor e vê também o veneno que tentaram plantar em mim. Palavras cruéis, acusações injustas, olhares que julgam sem conhecer. Mas eu respiro fundo agora e declaro: o Senhor é meu juiz, o Senhor é quem me justifica. O Senhor é minha voz quando eu me calo. O Senhor é minha defesa quando todos me apontam. Então levanta-te, Senhor. Como diz o Salmo 7, levanta-te, Senhor, com a tua indignação. Ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Levanta-te como defensor do meu coração. Levanta-te como aquele que vê a verdade por trás de cada máscara. Eu não quero vingança, eu quero justiça, eu quero paz, eu quero cura. E se o Senhor quiser me devolver relacionamentos, que sejam puros. Se o Senhor quiser restaurar pontes, que sejam verdadeiras. Mas se for para continuar do mesmo jeito, então fecha as portas, afasta. Livra-me, Pai, daqueles que me sorriram por fora e tramaram contra mim por dentro. Eu não preciso de quantidade, eu preciso de verdade. Eu preciso de pessoas que ouçam minha alma e não apenas minhas palavras. E acima de tudo, eu preciso de Ti. Não quero mais buscar consolo onde só há ilusão. Não quero mais correr atrás de quem já decidiu ir embora. Quero correr para Ti, porque só o Senhor nunca me abandona. Só o Senhor me ama mesmo nos dias em que nem eu me entendo. Então, Pai, comece hoje esse processo. O processo de limpeza da minha alma. O processo de restauração da minha fé. O processo de reconstrução da minha confiança. E enquanto isso, me cobre, me protege, me guarda, porque os ataques não param. Mas a Tua presença é escudo. E se o inimigo tenta sussurrar mentiras, eu escolho ouvir a Tua voz. A voz que me chama de filho. A voz que me acolhe. A voz que me promete: eu Te justificarei diante de todos. Amém. Senhor, eu não aguento mais. Essa oração não vem de um lugar bonito. Não vem de um altar organizado, de um coração cheio de palavras corretas. Vem de um desespero limpo. Vem de alguém que cansou de fingir força. Cansou de disfarçar a dor. Cansou de justificar o injustificável. Eu fui traído. E isso doeu em lugares que eu nem sabia que existiam. As palavras que eu ouvi ainda ecoam na minha mente como agulhas. Os olhares frios, os silêncios ensaiados, os gestos calculados. Tudo foi premeditado. E eu só queria amar. Eu só queria confiar. Mas confiar virou crime. A sinceridade virou fraqueza. E agora estou aqui, diante de Ti, sangrando por dentro, implorando: me escuta, Senhor. Clamo como Davi clamou no Salmo 7. Senhor, meu Deus, em Ti me refugio.
Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Livra-me dos olhares disfarçados, dos sorrisos venenosos, das palavras mansas que escondem lâminas. Pai, tu sabes quem eu sou quando ninguém vê. Tu conheces minhas intenções, minhas lutas, meus limites, e mesmo assim permitiste que eu passasse por isso. Por quê? Por quê, Senhor? Eu não quero acusar, mas eu preciso entender. Preciso saber se havia um propósito, ou se eu fui apenas mais uma vítima da maldade alheia. O meu coração está cansado de criar hipóteses, cansado de tentar encontrar lógica no caos. Por isso, hoje eu não venho com perguntas. Eu venho com clamores. Clamores desesperados. Clamores de quem precisa sentir que o céu ainda responde. Senhor, se tu és justiça, então manifesta a tua justiça sobre mim. Mostra-me onde errei, mas também revela a verdade sobre quem me feriu. Eu não peço queda, não peço vingança, peço clareza, peço discernimento, peço livramento. Se tiver algo escondido, revela. Se houver intenções ocultas, desmascara. E se houver armadilhas preparadas contra mim, derruba-as antes que eu tropece, porque estou cansado de cair, cansado de acreditar em palavras doces que levam à ruína, cansado de me doar a quem só se aproxima para sugar. Senhor, lava-me, purifica meu coração de todo o sentimento ruim que essa traição gerou. Não quero ser tomado pela raiva, não quero ser consumido pelo ódio, mas confesso, tem dias que tudo em mim quer revidar. Quer falar tudo, quer expor, quer gritar, mas o teu espírito me sussurra: espere, silencie, eu pelejarei por você. Então estou aqui, silenciado, mas não rendido, esperando, mas não derrotado, e enquanto espero, oro. Oro para que essa espera não me destrua. Oro para que essa dor não me transforme em alguém que eu não sou. Eu ainda quero ser leve, ainda quero sorrir sem medo, ainda quero abraçar sem medir, e para isso, preciso de ti. Preciso que o teu espírito venha como bálsamo e toque agora, com mãos invisíveis, nos lugares onde ninguém mais pode alcançar. Deus, tu és escudo, tu és muralha, tu és refúgio. E mesmo quando o mundo inteiro me virar as costas, se o Senhor estiver comigo, já é o bastante. Por isso clamo com todas as forças que ainda me restam. Não me abandone agora. Não me deixe nesse lugar escuro. Não permita que essa dor se torne prisão. Liberta-me, livra-me, sustenta-me. E se for preciso, refaz-me do zero. Desconstrói o que foi quebrado por mãos humanas e reconstrói com teus próprios dedos. Eu aceito ser obra em construção. Eu aceito não entender tudo agora, mas não aceito viver preso ao que me feriu. Porque maior é o Senhor em mim do que tudo o que tentaram contra mim. E como diz tua palavra, ainda em Salmo 7, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a integridade que há em mim. Senhor, se há integridade em mim, então sustenta essa integridade. Não permita que o mal vença o bem dentro de mim. Não permita que as trevas dominem os meus pensamentos. Faz justiça, Pai, mas que seja com tua justiça. Não com a minha pressa, não com o meu desejo de revanche, mas com tua sabedoria, com tua soberania, com teu amor imbatível. E enquanto o Senhor age, enquanto o Senhor faz, eu espero. Eu me calo, eu descanso, mesmo chorando descanso, porque o teu juízo é perfeito, e a tua verdade, mesmo que demore, sempre prevalece. Eu confio, você ainda está aqui, e se você está aqui até agora, é porque Deus já começou a fazer. Mesmo que você não perceba ainda, mesmo que os ventos ainda soprem, mesmo que as feridas ainda ardam, a cura já começou. Deus te trouxe até este ponto não apenas para ouvir, mas para receber.
receber o que só Ele pode dar: refrigério, alívio, vida nova, direção para continuar. As traições tentaram enterrar sua identidade. Fizeram você se questionar: será que eu sou fraco demais? Será que fui burro por confiar? Será que eu não mereço ser amado de verdade? Mas Deus agora te responde em silêncio e o céu inteiro testemunha. Você não é fraco. Você é sensível. Você é inteiro. E o que foi quebrado, o Senhor está reconstruindo com mãos de Pai. As lágrimas que você derramou em segredo, Ele colheu. A raiva que você engoliu para não machucar ninguém, Ele viu. E agora, o resgate começa. Não com barulho, não com anúncios públicos, mas com a paz que invade sem pedir licença. Com o toque que ninguém vê, mas o coração sente. Escute, silencie tudo agora, porque Deus está te levantando. E Ele faz isso sem plateia, sem aplausos, sem pressa, mas com perfeição. Sinta agora: Senhor, obrigado por não me abandonar. Mesmo quando eu gritei, chorei, questionei, me revoltei, o Senhor continuou aqui. O Senhor me esperou. Esperou meu orgulho se calar. Esperou minha dor dar lugar à rendição. E agora, eu me rendo. Não à dor, mas à cura. Não à tristeza, mas à esperança. Não ao passado, mas ao futuro que o Senhor ainda vai escrever comigo. Obrigado por me tirar do vale, por me mostrar que as traições dos homens nunca poderão anular os planos de Deus. Obrigado por me lembrar que o teu amor não falha e que, mesmo quando todos viram as costas, o Senhor me olha nos olhos. Pai, restaura a minha alma, apaga as vozes que me condenam e fortalece os meus passos para que eu caminhe com leveza de novo. Eu quero viver sem medo, quero rir sem culpa, quero confiar sem terror de ser traído novamente e, se eu precisar aprender a dizer não, que eu diga com sabedoria. Se eu precisar fechar portas, que eu feche com paz no coração. E se eu precisar recomeçar, que seja com o Senhor à frente. Senhor, a tua palavra no Salmo 7 termina dizendo: darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. E é isso que eu faço agora, mesmo sem ver tudo pronto, mesmo sem respostas completas. Eu escolho te louvar, porque só o Senhor me viu por inteiro. Só o Senhor me amou nas minhas ruínas, e só o Senhor teve paciência com as minhas emoções partidas. Eu te louvo não porque tudo está bem, mas porque eu sei que o pior já passou. A pior parte não foi a traição, foi o silêncio que veio depois. Mas agora, nesse exato momento, esse silêncio está sendo quebrado pela tua voz, pela tua presença, pela tua promessa. E eu creio. Quem foi traído será honrado. Quem foi desprezado será lembrado. Quem foi calado será levantado. E quem foi quebrado será refeito pelas mãos do oleiro. Senhor, eu não peço que o passado volte. Peço que o futuro venha com tua direção, com pessoas certas, com vínculos verdadeiros, com propósitos alinhados ao céu. Hoje, eu me despeço da dor, mas não da lição, porque tudo o que vivi me fez entender que o homem pode mentir, pode enganar, pode trair, mas o Senhor permanece fiel, e é por isso que eu continuo, mesmo depois de tudo, mesmo depois de todos. Eu continuo, porque quem me sustenta é o Senhor. E se o Senhor está comigo, não importa quem me deixou. Encerramentose, você chegou até aqui, Deus está falando com você. Essa oração não foi por acaso. Esse salmo não foi sorte, foi direção. Deus quis te mostrar que Ele ainda justifica os justos, que Ele ainda cura os traídos, que Ele ainda levanta os caídos. Então, não pare aqui. Não volte para a mesma dor, continue orando. Continue buscando. Continue confiando, porque o que vem depois da traição é a restituição. E quando Deus restitui,
Ele faz na frente de todos. Amém.